Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 20 de outubro, 20/10 de 2020. Uma data interessante. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te peço para se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube. Aqui na parte inferior do vídeo vai ter o botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado, aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado e toda a parte aqui de análise, toda a programação aqui do meu lado, a parte de análise. Você pode se inscrever também facilmente passando o cursor do seu mouse no canto inferior direito aqui do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, e na sequência clicar na opção de se inscrever. Dia de hoje, Ibovespa alta de 2,05%. Ainda tem uns ativos saindo do leilão, então pode alterar um pouco aqui essa variação aí do Ibovespa, mas um bom fechamento. Ibov, para confirmar a data do dia, né, 20/10/2020, fechou aí com alta de 2%. Então, beleza, 2%, 2 hoje aqui, 2020, 20. Seria melhor se fosse 2,10, né, e ficar 20/10/2020. Mas enfim, o bom é que o Ibov fechou em boa alta. E o melhor ainda, o Ibov conseguiu fechar acima de um patamar ali que eu vejo como um patamar importante de resistência, 100.300 pontos. Olhando para o gráfico de 10 dias, o Ibov gerando um belo fundo aqui, bem alinhado no tempo. Tá ficando bonito. Agora vamos ver se continua desse jeito. Espero que continue, gerando sinalizações de alta, mais e mais ações aparecendo para se buscar oportunidades na ponta compradora. Então o Ibov mantendo-se acima desse patamar aqui, muito bom, ou seja, depois desse fechamento para cima desses 99.570, para cima dos 100 mil pontos, então vai ser importante o Ibov manter-se acima desse patamar e não mais voltar para baixo da mínima desse grande candle. E logicamente das médias. Então isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo é uma região importante para o Ibovespa. Fica aqui em cima, fica aqui, acima desse patamar aí. Faz favor. Próximo desafio para o Ibovespa na faixa dos 100.949 e depois tem esse grande candle aqui, é uma região que ficou travada um pouquinho, tem um pouquinho mais acima ali na casa dos 101.292. Aí vem aquele nível de teto pesado, né, que são 3 topos, mais que 3 topos aqui em cima, na casa ali dos 102, 167. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou mesmo em termos de leitura de mercado, dos ativos que você está visualizando nessa análise, deixe seu like, seu joinha, recomende para um amigo, para um familiar, para um grupo que você participa, de investidores, enfim, agradeço demais. Gráfico então do mini índice de 60 minutos. Temos uma tendência de alta que foi devidamente recuperada aqui no início do pregão, comentada no radar do mercado, comentada também no giro de abertura na questão desse candle forte aqui já apontando mais para se buscar operações de compra, dia totalmente focado mais em compra e agora gerando um sinal para ter o quê? Correção. Então temos aqui um movimento, um sinal para se ter correção, seja no tempo, ficar de lado, ou no preço, ter um movimento para baixo. Ou seja, se abrir caindo, vai ficar mais para se buscar a operação de venda, de topo descendente no gráfico de 10 minutos, preferencialmente para baixo dessa região aqui, ó, da média móvel 3 períodos e da região aqui na faixa dos 100.650. Seja no gráfico de 10 ou também no gráfico de 5 minutos. Ó. Abre caindo, passa a gerar topo descendente para baixo dessa região, que é a região pelo menos ali de 100, 650, 645, focou em venda. Por outro lado, se abre subindo, olharia para a compra de fundo ascendente acima da região aqui, dessa região mais testada, que é a região ali dos 100.855. Então, ótimo cenário por enquanto. Se abre caindo também é bom ficar atento em quê? Chegou aqui nesse patamar, chega do topo anterior, média móvel 3 períodos, pode colocar um Fibonacci aqui para ver uma região de 38,2%, fundo ascendente em cima de um patamar de suporte, reforça o cenário para se focar em operação de compra de day trade novamente. Seguindo para o dólar, no dia de hoje nós temos o dólar que foi lá embaixo, volatilidade alta do dólar nos dois últimos pregões foi lá embaixo, com queda de 1,11% e está fechando aqui acima da média. Então, por enquanto, a briga ali um cenário de indefinição de curto prazo, a briga entre compradores e vendedores aqui no dólar está forte e no sentido de os compradores ainda mantendo o dólar acima da média, mantendo o viés um pouco mais de alta para
o dólar, né? Pegando até o gráfico de 10 dias aqui no dólar, no semanal, tá interessante no sentido de ter uma pancada para cima, tem um candle aqui de indefinição, fica uma expectativa maior desse candle ser aqui um candle positivo. Expectativa, dentro da minha leitura, de ser um candle positivo, o que reforça um pouco mais essa questão do dólar ficando aqui um pouco mais de lado, tentando aí que ter algo mais aqui relevante para cima. Mas o fato é, olhando para o gráfico 60 minutos, o que é que aconteceu? O dólar estabeleceu uma tendência de baixa, teve boa parte do dia para focar em venda, mas quando você gera um grande candle para cima, foca novamente em operação de compra, ou seja, superou essa máxima aqui, já foca novamente em compra. E dentro do que está acontecendo, parando aqui em cima de um patamar de resistência, ou seja, quando bota essa linha, pode ser aqui também a linha, enfim, que é uma região que é mais testada por 3 candles, pelo menos é mais importante do que um nível aqui nesse meio dessa sombra superior. A não ser que bata em níveis lá para trás, que era um nível de preço que aqui também parou de subir, aqui parou de cair, então já passa a ser um pouco mais relevante. Mas o fato é o seguinte, temos o dólar gerando um sinal bem positivo, ou seja, levou ali vários candles para cair, em 2 candles já matou vários candles aqui para baixo e está tentando se sustentar acima de um patamar que acabou de fechar acima aí dos 5.611. Abriu subindo, mantém-se aí foco em compra. Olha só, caiu aqui, ó, veio aqui, gerou fundo ascendente, foco em compra. Abriu subindo, aguardaria alguma correção para buscar alguma compra de fundo ascendente, preferencialmente próximo ou testando a média móvel de exponencial de 13 períodos. Fundo ascendente, ou pivô de alta, depois desse movimento aqui bem limpo para cima, com bastante força compradora, foco em buscar operação de compra. Para venda, eu aguardaria algum sinal um pouquinho mais relevante para baixo, ou seja, se abre caindo aí mais forte, volta para baixo das médias e passa a gerar topo descendente abaixo pelo menos de algum nível de resistência, que seria um patamar de 5.598,5 e mais relevante na faixa dos 5.587. Na sequência, vamos falar das ações. Eu não cheguei a comentar, né, quais ativos que eu ia falar hoje, no pregão de hoje, né? Então, eu vou falar aqui, eu já falei do Ibov, do mini índice, do mini dólar, e eu vou falar aqui também de PTR4, vale 3 agora. Na sequência, LCAN 3, JHSF 3, HGTX 3, ITSA 4, CIRI 3, MGLU 3, BBAS 3, COGN 3, EZTC 3 e BRKM 5. Começando pela PETR4. Petrobras, dia de hoje, bela alta, confirmando a formação de um fundo acima de um fundo anterior. E o ponto que eu vejo com mais relevância, não foi nem essa questão do fundo, porque o fundo já tinha sido até gerado um sinal ali que enfraqueceu a subida no pregão de ontem. Foi o fechamento de hoje para cima dessa região aqui, de basicamente uma tripla resistência. Região aqui que ficou travada ali em termos de suporte, uma região por volta dos 19,80, gap de baixa em 19,97, R$20, e a média móvel de 3 períodos. Então, a ação conseguiu superar tudo isso, trazendo aqui uma expectativa um pouco mais positiva. Para quem, para um perfil um pouquinho mais arrojado, a entrada aqui, para quem fez alguma compra aqui nesse candle, daria para trabalhar com stop abaixo da mínima dele. Ou seja, depois desse candle aqui, não seria mais interessante voltar para baixo dos níveis que ela conseguiu voltar para cima no pregão de hoje. Desafio principal nessa ação, ou seja, se o stop ficaria ali embaixo, ficaria na faixa de R$19,57. Aqui o ponto de resistência fica um pouco mais para a região dos 20,44 até os 20,70. Essa região de topo do gráfico diário. Superando isso aqui, a Petro restabelece uma tendência de alta de curto prazo na ação. Então isso seria algo interessante para acontecer. Qual outro cenário positivo aqui para o papel? Olhar para um gráfico, por exemplo, de 15 minutos, dentro de um contexto de fundo ascendente acima ali da média, foco maior em buscar operação de venda, de compra. Mas eu sempre abordo isso na primeira meia hora de pregão, todo pregão, coloco lá o giro de abertura do pregão, falando de 7 ativos, os mais líquidos ali, com foco maior em buscar operações de day trade. E a Petro é um desses, a Petro é um desses ativos. Vale 3. Pregão de hoje caiu 0,18%. Essa queda vai de encontro, pelo menos dentro na questão de ficar atento na possibilidade de compra de fundo ascendente. Vamos ver se ela consegue gerar isso nos próximos pregões. Então fica atento aqui, seja testando a média, seja R$61, enfim, testando algum nível ali de suporte, fica atento. Já dá para gerar compra aqui nessa superação de máxima? Eu gostaria de ver mais 1 a 2 candles aqui para buscar essa entrada na sequência. Seria melhor. Não que eu descarto essa possibilidade de entrada, mas no primeiro momento seria interessante ter algo mais aqui em termos de correção na Vale 3.
Então, nesse momento, ainda não vejo entrada de imediato, sendo um pouco mais agressivo seria superação de 62,29, mas eu prefiro aguardar um pouquinho mais. Seguindo aqui para a primeira ação depois da Vale 3, LCAN 3, saída da posição comprada na LCAN 3, ela bateu no objetivo hoje da nossa compra, que foi feita aqui nesse candle, ou seja, foi uma operação que basicamente durou aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pregões. Então a operação foi encerrada hoje, passando os dados de encerramento dessa entrada, foi aqui o resultado dela foi ganho de 6,78%, e isso representou uma evolução de 0,95% do capital total. Então aqui as últimas operações gerando ali um bom ganho, e comparando ali até com as últimas perdas, né? Se pegar aqui várias perdas anteriores, uma sequência de perdas anteriores, só com 4 ganhos, já, e mesmo que um deles sendo parcial, você já mataria todas as perdas anteriores, na questão de relação, risco, retorno. É o que eu costumo falar com frequência aqui para quem me acompanha. Depois disso, vamos falar aqui, então, a LCAN 3, operação encerrada, gerou um ganho. Para comentar aqui, que me pediram, né, esqueci de colocar, como é que está no mês? O mês está subindo 3,25% e no ano 9,8% positivo em relação às operações das recomendações de swing trade. Já vou deixar aqui que eu vou falar daqui a pouco de uma recomendação no pregão de hoje. Quais são as outras ações que nós estamos posicionados? Nós estamos posicionados em JHSF3, essa aqui era a próxima, era JHSF3, que terminou o pregão de hoje com alta de 2,24%, stop reposicionado para baixo da mínima de hoje em 7,57. Então seguimos comprado no papel. Essa entrada em JHSF3, que foi por volta dos 7,83, ela está um pouco abaixo. Dalton, vale a pena ainda entrar? Ainda continua válida a operação. Vai dar certo? Só o mercado vai dizer se vai dar certo ou não. Tá? Por exemplo, só para pegar um exemplo, LK3, LCAN 3. A gente entrou comprando, olha o que aconteceu no dia seguinte, nos 2 pregões seguintes. Fechou em queda, esse aqui é dar uma pancada para baixo. Se alguém falar assim, Adalto, vale a pena ainda comprar? Eu falo assim, gerou um sinal negativo, mas ainda está aberta a operação, não sei se vai dar certo. Com esse candle aqui, ele poderia ter gerado a saída, inclusive o stop veio para cá, mas ela foi lá e subiu. Então eu não sei o que vai acontecer com o preço, eu sei o que eu vou executar, dependendo para onde o preço for. Se ele viesse aqui para baixo, eu encerraria. Se ele continuar subindo, eu continuaria dentro do papel e como a gente foi fazendo, reposicionando stop. Então é só para fixar ainda mais na mente de vocês que eu não tenho ideia para onde vai o preço. Eu tenho assim, eu vejo a probabilidade dele ir para uma determinada direção, mas depois que eu estou dentro, eu não tenho nenhum controle se vai subir ou se vai cair. Eu só tenho um controle onde eu limito minha perda e como eu tento buscar um objetivo com a melhor relação risco-retorno na operação. A outra ação que a gente está aqui posicionado é a HGTX3, que terminou o dia de hoje também com alta de 2,37%, stop reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje em R$ 18,06. Itaúsa, ITSA4, terminou o pregão também bem, com alta de 3,04%. Teria terminado melhor se fechasse acima desse patamar aqui, gerando um pivô de alta com fechamento acima da máxima ali do topo anterior, em 9,52. E aqui cabem dois pontos aqui em relação a essa operação. É que eu já alterei o stop. O stop da operação foi alterado aqui para R$ 9,27, ou seja, é um stop de proteção, não mais sair perdendo. Ela já gerou uma relação risco-retorno superior a 1 para 1, que significa o quê? Que o tamanho do stop que eu entrei nessa operação, que é isso aqui, o tanto que ela já andou aqui, ela já gerou, dá para perceber só pelo tamanho aqui, que isso aqui é maior do que isso aqui. Então ela já gerou mais do que a relação risco-retorno de 1 para 1. E eu reposicionei o objetivo também dessa operação em 9,72. Estudo informado aqui, dentro do aplicativo DV Invest. Você recebe aí no seu celular, desde a recomendação, as mudanças de stop, mudança de objetivo, encerramento da operação, resultado de cada operação, está tudo aqui dentro do canal DV Fique de Olho. Você pode usar aí no seu Android ou no seu iOS. Pivô de alta, tendência de alta na ITSA4. Então, dentro do que ela gerou aqui, stop aqui, tentando pegar algo mais para cima. O objetivo lá, inicialmente não, o segundo objetivo em 9,72. Pode ser que eu até altere um pouco mais para cima se ganhar muita força.
aí para cima o papel. Mas o fato não mais sairia perdendo dessa operação, por ter gerado uma relação risco-retorno superior 1:1 e ter gerado um sinal de pivô de alta. Porque se ela voltar para cá, para mim já descaracteriza a expectativa de alta no papel. Já vai dar um indício de quê? De que ela vai respeitar ali a média lá de 13 períodos e a região de fundo anterior, assim como fez aqui, e poder cair novamente no gráfico semanal. E temos compra agora em Ciri 3, Cirela. Recomendação de compra aqui nesta última hora de pregão. Ativo já tinha superado os 26,32, estava fazendo o processo de recuo e eu recomendei essa compra aqui nessa faixa justamente de preço, passando os dados da compra da Ciri 3, que ganhou muita força depois da nossa recomendação. Ainda ficou parado um pouquinho ali tempo, mas ganhou bastante força na sequência. Passando aqui os dados da compra, então, 26, voltar aqui para cá para ver qual é o ativo, na Cirela em 26,29, entrada ali por volta desse valor. Eu coloco até o aceitável ainda até um pouco mais acima, colocando 0,3% acima do valor da entrada. Pode até ser um pouquinho maior, vai depender de cada um, mas é possível aceitar um pouco mais. Sabendo que o stop cresce um pouco mais, você tenta pegar um objetivo um pouco mais longo. 25,39 é o ponto de stop, isso representa o quê? 3,42% de perda se a ação chegar aqui, cair e acionar essa perda de mínima aqui que está aqui embaixo. Risco dessa operação. Então é 3,42, alocando 14% total, no 14% do capital total nessa operação. E com o objetivo lá na faixa dos 28,09, lá em cima, lá na região dos topos anteriores. Tem que ultrapassar os topos anteriores. Nossa, Dalton, eu vou colocar aqui em cima da resistência. Quando eu defino o objetivo, eu não olho para... Deixa eu tirar aqui essa janela aqui, ó. Então, o que eu comentei é o seguinte, que o objetivo está acima desses topos anteriores. Aí você fala assim, nossa, Dalton, eu vou colocar aqui porque aqui tem resistência. Quando eu defino o objetivo, eu defino baseado em relação risco-retorno. Eu não defino por conta de resistência. Por quê? Porque se eu estou entrando geralmente a favor de uma tendência de alta, a característica da tendência de alta é romper as resistências e respeitar os suportes. Então, logicamente, que eu avalio aqui como é que chegou aqui. Já gerou uma relação risco-retorno de 1:1, o que eu posso fazer é reposicionar stop, mas não encurtar meu objetivo por causa dessa resistência. Pelo menos é a forma que eu trabalho, não significa dizer que é a forma mais correta. Mas enfim, tem um pivô de alta aqui que foi montado, bom candle de alta de 3,52%, espero que ela continue nessa toada aí para cima. Próximo ativo, vamos falar aqui agora de MGLU3. Fechou em alta de 1,36%, por enquanto segue a tendência de alta de curto prazo, médio prazo, longo prazo, mínimas ascendentes. Para quem está comprado pode trabalhar com stop aqui abaixo da mínima, se falando de swing trade. Para quem está de fora, está querendo comprar o ativo, tá para comprar? Superação da máxima aqui desse pregão é uma alternativa, mas eu prefiro aguardar um cenário melhor, logicamente. Quando eu falo isso, é assim, é porque eu não tenho que operar a MGLU3, eu tenho que buscar o ativo que se encaixe de forma melhor em termos de relação risco-retorno com minha estratégia. A gente já pegou uma operação de MGLU3 aqui nessa entrada, e aqui nesse ponto, tentando pegar um movimento de subida. Se elas geraram oportunidade de voltar a compra aqui mais abaixo, beleza, entro comprando o papel. Mas por enquanto, aguardando essa nova oportunidade em MGLU3, lembrando que eu acompanho 100 ativos e verificando, por exemplo, hoje a gente está em SUSB3, a JHSF3, a HGTX3, ITSA4 e Ciri 3. Não necessariamente que eu tenho que estar sempre em MGLU3. Eu não vou conseguir pegar todos os movimentos de subida do preço. Banco do Brasil, BBAS3. Então, lembrando, tendência de alta em todos os prazos operacionais, movimento aqui de subida com mínimas ascendentes, stop pode ficar aqui para quem está posicionado em R$ 25,63. Para quem está de fora, compra sendo mais agressivo aqui. Eu gosto mais de ter um recuo um pouquinho maior, mais próximo de algum nível de suporte para entrar comprando. Banco do Brasil, BBAS3, belo pivô de alta em BBAS3. Belo pivô de alta. Por que belo pivô de alta? Não é só pelo pivô de alta aqui, mas também por ter feito isso aqui, ó. Fechado para cima de outros níveis lá para trás de suporte que poderia funcionar como resistência, como funcionou aqui, e terminou passando batido aqui, ó. Isso é algo muito bom. Espero que mantenha desse jeito, que aí vai ter mais e mais ativos gerando oportunidade de compra aí nos próximos pregões, nas próximas semanas. Quem está comprado, quem abriu compra, ou quem vai abrir compra de rompimento, candle de força,
o stop fica aqui embaixo. O objetivo basicamente é tentar pegar um movimento lá para essa região aqui, ó, que vai gerar uma relação risco-retorno aí de 1 para 1,5, basicamente, que o candle foi muito grande. Quem já entrou comprando aqui, dá para tentar pegar esse objetivo, que aí vai ser uma relação risco-retorno de 1 para 2. Em torno aí de 1 para 2, ou seja, se você arrisca 5% de stop, você está buscando 10% de lucro. Então, é isso que eu quero dizer com 1 para 2. Está arriscando 3% de stop, você está buscando 6% de lucro. Se é uma relação 1 para 1,5, você arriscou 5% de stop, você está buscando 7,5% de lucro. Belo pivô de alta, o que dá para ser feito aqui? Pegar aí um Fibonacci em todo esse movimento aqui de subida, pegar um Fibonacci no movimento mais amplo, pegar um movimento aqui mais amplo, colocar aqui no recuo e ver ali uma das projeções, 32,82%. Se eu quiser colocar uma projeção clássica, 33,33%, 61,8% e 34,40%, 100% desse movimento inteiro aqui de subida, sendo projetado a partir desse patamar. São projeções, não necessariamente que o preço vai chegar nesses níveis aí que eu acabei de mencionar, mas o fato é que está com boa sinalização de alta e o stop para quem está comprado em R$ 30,89. COGN3. COGN3 no dia de hoje fechou aí proporcionando um fundo, a tendência ainda é de baixa, mas gerou um fundo. Para quem estava vendido seria um sinal de saída. E para quem está querendo comprar contra a tendência é uma alternativa. Não é aquele, eu prefiro operar aqueles ativos que eu já estou dentro ou outros ativos que estão gerando pivô de alta do que um ativo que ainda está dentro da tendência de baixa, apesar de ter um afastamento razoável ali para a média móvel 3 períodos e o fundo anterior. Então, para quem abriu compra na COGN3 ou está interessado em compra com a COGN3, eu trabalharia com stop em 4,76 e ficaria atento nessa questão da resistência, que é diferente. Diferente em que sentido? Na outra eu não estou preocupado tanto com a resistência, porque eu estou em tendência de alta. Aqui contra a tendência eu tenho que me preocupar com a resistência, porque a resistência tende a ser respeitada. Tem a média, 5,14 e outro nível de resistência na faixa dos 5,18 a 5,22. EZTC3, também belo fechamento, saindo de uma lateralização entre as médias, que é uma região que eu prefiro evitar operações, e entrando no, olha que bagunça que teve aqui, ó, ela está entrando nessa região, onde o nível principal de resistência vai ficar lá na casa dos R$ 41. Já fechou para cima desse patamar, já ficou aqui para cima, enfim, é um ativo também que para quem está comprado ficou claro para trabalhar com stop aqui abaixo da mínima do pregão de hoje, lá na faixa dos 37,26. Para quem não está comprado, eu não entraria porque a relação risco-retorno não é satisfatória aqui, ó, pelo tamanho do stop que ficaria. Aguardaria por novos movimentos, fundo ascendente, pivô de alta, mas é aquela questão que eu estou falando. Ativos alinhando mais para cima e vão surgir novas oportunidades mais interessantes de buscar operações de compra. BRKM5, mais uma nessa mesma situação da EZTC3, que é saída ali entre as médias e saída de uma região importante de resistência. Ela restabelece basicamente uma tendência de alta, ela ultrapassa uma região aqui importante, que agora precisa, para gerar operações mais interessantes de compra de swing trade, precisa respeitar esse patamar aqui. Respeitar mesmo que faça um pullback aí voltando, por exemplo, para a faixa dos 22,60, ou fique aqui acima, gere pivô de alta, ou vem aqui nessa região dos 22,60, gere um sinal de alta acima, também seria outra alternativa de entrada na ponta compradora. Para quem já está comprado, qual a alternativa de stop? Ou abaixo da mínima do pregão de hoje, que ficaria em 22,69, ou abaixo do fechamento de ontem, que foi um gapzinho aberto aí no intraday, na faixa dos R$ 22,57. Então é isso, só para comentar em relação a Braskem, quais são os próximos resistências, já está em cima de um aqui, uma região de fundo anterior na casa dos 23,45 e depois na faixa dos 24,38. Muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre de deixar seu like, seu joinha nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.